Olá, amigos. Somos do Ministério Casa de Deus. Quem vos fala é Marconi, seu irmão em Cristo. Como você já deve ter ouvido ou visto algum vídeo nosso ministério nas redes sociais, no Facebook e no YouTube, que é as plataformas principais que nós lançamos nossas pregações, você sabe que nosso ministério é voltado à oração e ao ensino. Estamos embasados em um movimento profético de oração e da pregação do puro Evangelho de Cristo. No último vídeo, a gente falamos sobre o dízimos e oferta e graças a Deus muitos visualizaram. Chegamos mais ou menos a um número aí de 65 visualizações. Foi o vídeo que obtive mais visualização desde que nós criamos o canal, há uns 3 a 4 meses por aí. Eu agradeço a todos que visualizaram. Esteja compartilhando essa pregação para outras pessoas, chegar ao conhecimento de outras pessoas, para que a gente possamos pregar o puro Evangelho de Cristo e não ser mais enganado pelos falsos profetas, que está cheio no meio cristão. Também agradeço a 2 inscrições que obtive através dessa pregação. Que Deus abençoe a todos. E vamos orar assim. Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a minha vida, livra-me de todo mal, todo perigo, protege a minha casa, protege o meu ministério, protege os que vão ver e os que não vão ver. Abençoa, Senhor, os meus inimigos. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre dons espirituais. É um assunto muito bom de se falar, mas também ele tem que ser cuidadoso e ele é um pouco complexo. Diz assim: os dons espirituais são necessários para a edificação do corpo de Cristo. Nenhuma igreja de Deus ela pode estar desprovida de dons espirituais. Vou lhe dar um exemplo. Imagine uma igreja que não tem o dom de ensinar. Imagine você entrar numa igreja e as pessoas não conseguirem ensinar a palavra de Deus, ou quando ensina, não é um ensino bíblico. Eu creio que uma das melhores coisas que a igreja faz desde a sua fundação em Atos dos Apóstolos, quando Cristo subiu aos céus, é ensinar a palavra de Deus. Ensinar o caminho de Deus através da palavra de Deus. Por quê? Quando a gente sabe dos nossos dons espirituais, conhece o nosso chamado, fica muito bom você assumir o ministério que Deus tem para você. Porque acontece assim, há pessoas que não têm dom de ensino, elas não são dotadas e versadas por esse dom, Deus não deu a elas. E essas pessoas são presbíteros, muitos são pastores, e eles não conseguem ensinar a igreja. Não que eles não queiram, não que eles tenham mal intenção, eles não conseguem realmente ensinar porque Deus não deu esse dom, na soberania do Criador, não deu esse dom. Há pessoas que estão na igreja e se diz ser profeta. Só que Deus não deu o dom de profecia a essa pessoa. Deu qualquer outro, menos o dom de profecia. Há outros que são mandados para um campo missionário até fora do país. Vai para outro estado, outra cidade, para ser missionário, sem ter o dom de missão, sem ser missionário, sem ter manifestações espirituais que possa comprovar que essa pessoa tem um chamado missionário. Isso acontece muito em nosso meio cristão, pela falta de informação das pessoas, pelo descaso que a igreja tem em ensinar muitos. Para que uma pessoa seja profeta, o teu dom de profecia, isso não é você que escolhe, é Deus que escolhe dar à pessoa, apesar que o apóstolo Paulo nos ensina a buscar os melhores dons. Eu posso buscar os melhores dons, mas se Deus não quiser me dar, não vai adiantar muita coisa. A pessoa, para ter dom, ser um profeta testado pela palavra de Deus, ele tem que ter manifestações espirituais das quais confirmam o ministério dele. Uma pessoa que é profeta, ele tem que ter sonhos, Deus falar com ele através de sonhos, e ele tem que ter visões. E como é que eu sei disso? Se você puder abrir a sua Bíblia em Números 12:6, aquela passagem onde Arão e Miriam foi questionar Moisés porque ele casou com a cuxita, uma pessoa não judia, e Deus chamou ele para fora chamaram eles para fora da tenda e falou com eles, e Deus falou mais assim:
Não é assim que eu falo com o meu servo Moisés, que eu falo face a face, porque ele é obediente em toda a minha casa. Se existir profeta, que me revelarei a ele através de sonhos e visões. Então está mais do que claro que Deus fala com seus profetas através de sonhos e visões. No mínimo, no mínimo. Porque há momentos que Deus quer falar com as pessoas e usa o profeta e ele fala através daquela pessoa de uma forma mais espiritual. Isso é possível, sim, de acontecer. Isso não é nada de anormal, que nunca tenha acontecido ou que nunca irá acontecer. Porque Deus é todo-poderoso e ele tem todo o poder em suas mãos. Então, uma pessoa, para dizer que ele é profeta, ele tem que ter, no mínimo, esses dois manifestações espirituais. Deus tem que falar ele por sonhos ou por visões. Porque há pessoas em nosso meio que dizem a mesma coisa, que é uma coisa que nem tem dom, não tem nem noção do que está dizendo. E há pessoas também que se faz profeta ou que toma um dom à força. Em Apocalipse 2:20, Deus usa uma palavra para uma mulher que se passa por profetisa, que ele usa uma expressão de Jezabel, uma pessoa totalmente oposta ao Deus de Israel, uma inimiga da fé. No tempo de Elias, ele usa essa expressão. E Jesus usa a palavra que ela se faz. E há pessoas que se faz, pessoas que não têm o dom e eles faz. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Quando uma pessoa quer realmente um dom espiritual, almeja e ela quer, sem Deus o permitir, uma. Ela pode ser enganada por demônios. Isso é muito, muito fácil de acontecer. Uma entidade maligna se ir a ela e enganar, ou até nem enganar, usar ela para que ela possa destruir outras pessoas. Ou ela pode enganar a si mesmo, ensinar coisas erradas e pessoas ser destruídas pelo ensino dela. Então isso tem que ser extremamente cuidadoso. Lembre do que eu estou dizendo. O ser humano pode sim buscar os melhores dons, mas quem vai decidir, quem vai dar o dom é Deus. Deus irá dar o dom de acordo com o ministério que ele tem para cada pessoa. Para uma pessoa ser pastor, ele precisa ter alguns dons que acompanham o ministério dele. Um pastor, ele é necessário ter o dom de ensino. Imagina um pastor que não consegue ensinar ninguém. Um pastor, ele tem que saber exortar as pessoas, chamar o arrependimento, porque há momentos que Deus usa o pastor para fazer isso. Então ele chama as pessoas ao arrependimento. Um pastor, ele tem que ter o discernimento espiritual para saber quando aquela ação é de Deus e quando não é de Deus. Um pastor, ele tem que ter o dom da administração. Porque quando um pastor é colocado em uma obra, aquela igreja, vamos dizer que ela tenha uma igreja local, tenha 20 membros. Aquela igreja tem um total ali de R$ 2.000 de dízimo. Ele faz as suas atividades, segue as normas do ministério. Quando ele vai entregar o campo que foi posto, ele tem que prestar conta, aquele campo tem que crescer na mão do pastor. Aquele campo tem que obter novas igrejas, tem que obter, dependendo do ministério, não sei, escolas, ele tem que crescer e criar uma estrutura maior e melhor para que o ministério possa trabalhar na área de evangelismo, na área social. Aquele pastor tem que adquirir veículos, tem que fazer um seminário teológico para treinar os missionários, as pessoas. Aquele pastor, se puder, criar uma gráfica para edição de livros, folhetos, sim. Quando ele tem um dom de administração, o ministério cresce. E não precisa nem roubar, inventar, fazer teologia da prosperidade, nada disso. Deus dá o dom e dá a direção àquele pastor e ele vai trabalhar de acordo com a vontade do Espírito Santo e aquele ministério cresce, aquele campo cresce, tanto em números de pessoas, em revelações espirituais, em uma vida com Deus, e cresce na parte financeira e material, honestamente, sem nenhum tipo de
roubo ou enganar. Então, um pastor, no mínimo, ele tem que ter esse dom. Esses 4 básicos. Aí, se Deus quiser dar dom de cura a ele, Deus vai dar. Se Deus quiser dar dom de exorcismo, Deus vai dar. Se Deus quiser dar dom de profecia, Deus vai dar. Então, depende da vontade do Senhor. A mesma coisa ao missionário. Para uma pessoa ser missionária, ele precisa ter o dom de ensino, porque tem momentos que o missionário ensina. Principalmente, ele tem que ser evangelista, ele tem que ter o dom do evangelismo. Pregar o evangelho e fazer o convite às pessoas a aceitar Jesus. Ele também tem que ter o dom de exortação e ele tem que ter um discernimento espiritual. Vê que é muito parecido o pastor e o missionário, mas não são iguais. Porque o pastor tem o dom de administração e não tem o dom, muitas vezes, de evangelismo. Já o missionário, ele tem o dom de evangelismo e não tem o dom de administração, porque o missionário funda o campo, entrega na mão da congregação do pastor e vai para outro local, é enviado para outro local. O que acontece? Depois de 5, 6, 10 anos, esse missionário regressa, a igreja chama ele de volta, faz um congresso, faz um culto, presta uma homenagem a esse missionário, ao trabalho dele, ele volta. E quando ele volta para a pequena igreja que ele fundou com 10, 15 pessoas, ele vai encontrar um ministério formado com 40, 50, 60, 200, 300 pessoas, 500 pessoas. Vai ter uma estrutura de carro, logística, várias coisas. Então, é muito diferente a questão de missionário e pastor. Mesmo sendo muito parecidos os dons espirituais um do outro. Agora, uma coisa que eu quero que você preste atenção. Há dons, quando Paulo fala que é a lista dos frutos do Espírito Santo, se você prestasse atenção, se você tiver cuidado na análise, você vai ver que aqueles dons espirituais, são dons espirituais. A paz, o amor, a longanimidade, são tudo dons espirituais. Porque às vezes a gente mistura. Uma pessoa que tem a paz que Jesus deu, que é obrigatório, é um dom espiritual obrigatório para o cristão, acha que ela não é próspera, já que uma vez a prosperidade aparece como dons espirituais e a paz está incluída nele. A prosperidade é paz, riqueza, várias coisas, mas a paz está incluída. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, obviamente você é uma pessoa próspera porque tem paz. Mas quando Deus quer lhe dar o dom da prosperidade, aí ele vai acrescentar outras coisas a você. A mesma coisa o amor. Tem pessoas que estão na igreja cristã que elas não falam línguas, elas não são profetas, elas não ensinam, elas não têm nada. Mas elas são batizadas no Espírito Santo porque elas têm um amor, misericórdia. Ela se compadece da questão do necessitado, do aflito. Ela ajuda, ela faz tudo o que for preciso para ajudar essa pessoa. Mas nós, muitos pastores, ensina que não é um dom espiritual, eles não são batizados, então isso cria uma certa frustração na mente das pessoas. O que a gente precisa entender? Que os dons espirituais não é a base de nossa salvação. A base de nossa salvação é evidenciada pelo amor, pela fé e pela santidade. Quando você ama o seu próximo, é um dom. Quando você tem fé, é dom. E esses dois dons produzem a santidade. Mas nós, muitas vezes, ensinamos as pessoas que têm que ter isso, mas também tem que manifestar outros dons espirituais. E não é bem assim. Porque há pessoas no meio cristão que ela não manifesta nenhum dom desse e ama o seu próximo, é misericordiosa, perdoa. Que esse é a verdadeira finalidade do Evangelho de Cristo. O amor, o perdão, a misericórdia, a justiça. E se você ler em Mateus, você vai ver que muitas pessoas vão ser condenadas, crentes, não é ímpio, vão ser condenadas ao inferno porque elas não tiveram amor. Mas mesmo assim, eles tiveram dons espirituais, eles profetizaram, expulsaram demônios, curaram, fizeram milagres, dons espirituais do qual a igreja hoje ela valoriza muito. E o que acontece? A pessoa foi batizada no Espírito Santo, recebeu amor e recebeu outros dons. Ele supervalorizou os dons mais de cunho espiritual,
visão, profecia, esqueceu o dom do amor, que é o mais importante. E assim levou toda a sua vida, levou toda a sua trajetória. Quando chegou no juízo final, o Criador não aceitou o trabalho dele como sendo um trabalho bíblico, como sendo uma coisa que ele aceitasse. Porque essas pessoas desprezou o dom mais importante, que é o amor. Não que você esteja proibido em manifestar outros dons espirituais. Mas se Deus lhe deu, faça. Mas priorize em maior escala, a superior acima de todos os dons, o amor. Porque se você não ama o seu próximo, se você não perdoa, se você não é misericordioso, se você não ajuda, de nada vale você falar em línguas estranhas dentro da igreja. De nada vale você profetizar. De nada vale você ter visão. Porque o que vai acontecer? Quando chegar no juízo final, você vai ficar barrado da porta para fora. Essa é a verdade. O cara vai falar em língua, o cara faz tudo. Mas quando chegar, Deus vai requerer primeiro o amor, perdão, a misericórdia e a justiça. E a pessoa vai dizer que vai ser reprovado. Então, o dom que tem que ser priorizado na vida do cristão é o amor e demais os outros. Mas infelizmente o ser humano prioriza os outros e esquece o amor. E isso vai gerar uma confusão enorme no dia do juízo final. E há igrejas que elas monopolizam o dom. Por exemplo, há certas igrejas, ou há uma igreja, uma denominação cristã, que afirma claramente que uma pessoa só pode ser batizada no Espírito Santo se falar em línguas. E não é assim, meu irmão. Não é assim. No mínimo, há uma lista com 60 dons espirituais que qualquer ser humano, qualquer pessoa que aceita Jesus, ele pode manifestar, de acordo com o ministério que Deus quer. Então, essa igreja faz esse tipo de coisa. Há pessoas que querem falar em línguas, não conseguem porque não tem esse dom, acaba inventando uma história, acaba fazendo algo antibíblico para poder ser reconhecido, ganhar um ministério, e não é assim. Então, o que é que a gente precisa ter cuidado em relação aos dons? O dom, fazer uma lista bem básica. O dom espiritual é Deus que me dá, de acordo com o ministério que Ele quer me dar. Preciso ter cuidado nas manifestações espirituais e tenho que priorizar o amor acima de todos os outros dons espirituais. Essa é uma pequena introduçãozinha do vídeo, porque eu creio que, pela vontade de Deus, nós iremos estar postando outros vídeos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, dê um gostei e compartilhe. Oramos assim: Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a minha vida, livra-me de todo mal. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.